Bom, essa é a aula de logaritmos parte 1. Espero que você tenha assistido a parte 0 e que tenha dado uma olhadinha em alguns exercícios e algumas teorias. Aproveite o material didático também, dê uma olhadinha em livros, em apostilas, dá uma olhadinha em tudo isso antes de começar essa aula 1. Essa aula 1, ela sugere a utilização de propriedades. E eu vou dar uma quebrada em alguns materiais didáticos que trabalham de uma determinada forma. E eu vou te mostrar que nem sempre você pode mexer dessa maneira que os materiais trazem. Nem sempre você vai fazer uma continha do jeito que está no livro. Às vezes é conveniente que você entenda como eu entendi e como a teoria se espalha depois de entender dessa maneira. É uma questão de compreensão, não é uma questão de decoreba. Agora é entender. Primeira propriedade de logaritmos. Propriedades. Primeira propriedade. A primeira propriedade fala de log de A vezes C na base B. Log de A vezes C na base B. Talvez você saiba isso daí, saiba como é que isso daqui é calculado numa boa. Um erro muito comum é dizer que isso daqui é log de A mais log de C na base B e boa. Tem um erro comum aí, é um erro grotesco até. A maneira de se representar isso daqui deve necessariamente garantir a existência dos logaritmos individuais antes de separar. Então eu posso separar? Posso, mas você tem que tomar cuidado com um detalhezinho. Eu já digo qual é o detalhe. Aqui, o que você tem que pensar? Você tem que pensar assim, quem é o logaritmo? O logaritmo é o expoente. Quem é o B? O B é a base. Quem é o A e quem é o C? Vixe, quem é o A e quem é o C? O A vezes C eu sei que é logaritmando. Mas vamos tentar entender uma coisinha aqui, ó. Se eu tivesse aquele antigo, eu vou escrever, já apago. Se eu tivesse o antigo log de 8 na base 2, você me responderia que era 3, não é? Por que você me diria que era 3? Porque você entendeu que o log de 8 na base 2 era perguntar qual é o expoente que eu coloco em 2 para que a resposta seja 8. Por que você respondeu 3? Porque eu sei que 2 elevado a 3 é 8. Ótimo, beleza? Tranquilo? Se você entendeu isso, você está a um passo de entender essa propriedade sem decorar. Qual é o passo? Reescrever isso. Log de 2 ao cubo na base 2. Não mudou nada na sua vida? É que faltou eu falar um detalhe. Esse tal desse logaritmando, então, é uma potência. Sim, é uma potência. E é uma potência em que base? Na base 2, que é a mesma base do logaritmo. Se esse cara é uma potência na base 2, em particular, quando você escreve um log de A na base B, você está dizendo que esse A é uma potência. É uma potência em que base? Na base B. Então isso daqui é um log de B elevado a x na base B. Por quê? Porque o A é uma potência de base B. Talvez ainda não tenha dado clique, mas agora vem o clique. Dá uma olhada aqui. O B é a base. O A e o C são potências de base B. Se são potências de base B, a pergunta é: o que acontece quando eu multiplico duas potências de mesma base? Primeira regrinha de potenciação da parte 0. Quando eu multiplico potências de mesma base, somos expoentes. Quem é expoente? O logaritmo é o expoente. Sim, você soma os logaritmos. Log de A na base B
mais log de C na base B. Então, quando eu multiplico duas potências de mesma base, eu somo os expoentes. Quem é o expoente? O logaritmo. Ah, é a mesma propriedade de potenciação? É a mesma propriedade de potenciação. Quando eu multiplico potências de mesma base, eu somo os expoentes. Ah, mas então vale a propriedade 2 também, semelhante à anterior, que diz que log de A dividido por C na base B, divisão de potência de mesma base, subtrai os expoentes. Ótimo, subtrai os expoentes. Para quem é mais escolado nisso daqui, para quem já estudou um pouquinho mais, sabe que não é só isso que eu tenho que fazer. Na verdade, o que eu estou fazendo aqui tá quase errado. Não é completamente errado, mas está quase errado. Onde é que está o erro aqui? O erro está em tratar essa igualdade como um... Ah, está multiplicando? Eu posso separar. Nem sempre você pode separar. Para que você separe, você precisa impor as condições de existência do logaritmo. Aqui é importante que o A seja maior que zero e que o C seja maior que zero. Aí você fala, ah, mas e o B? Ué, esse logaritmo existia, não existia? Se esse logaritmo existia, significava que o B já satisfazia o meu problema. O B já satisfazia o meu problema. Agora, eu não sei nada a respeito do A e do C. Você fala, ué, mas não dá na mesma? Vem comigo. Log de 64 na base 2. De boa? Entende numa boa o que é o log de 64 na base 2? Sim, é o expoente que eu coloco em 2 para que a resposta seja 64. Existe? Existe. Só que dá uma olhada no que eu posso fazer com ele. Log de menos 8 vezes menos 8 na base 2. Não é o mesmo 64 que eu tinha antes? É o mesmo 64 que eu tinha antes. E se é o mesmo 64 que eu tinha antes, bom, não mudou nada. Onde é que está a mudança? Onde é que está o problema? A propriedade dizia que eu podia separar. Eu posso separar aqui? Não. Não pode separar. Você só pode separar se você garantir essa condição que está aqui, ó. Você precisa garantir que o A seja positivo e que o C seja positivo. Caso contrário, você vai fazer a pergunta aqui, 2 elevado a quanto dá menos 8? Não tem. 2 elevado a nada dá menos 8. Então não tem, nada que eu digo é a nenhum número, não nada do tipo 2 elevado a zero. Não estou me referindo a 2 elevado a nada como 2 elevado a zero. Eu estou dizendo 2 elevado a nenhum número vai dar menos 8. Então tome cuidado na hora de separar. Esse daqui é um erro muito comum. Eu costumo dizer que o jeito correto de escrever essa propriedade ou essas propriedades não deveria ser esse. O jeito correto de escrever as propriedades, na minha opinião, seria ao contrário. Aí um matemático mais durão ou mais, sei lá, intolerante, talvez diria, mas é uma igualdade. Se o A é igual a B, então B é igual a A. Mas eu não estou explicando isso para um matemático entender. Eu estou explicando isso para alguém que está querendo aprender logaritmo. E para alguém que está querendo aprender logaritmo, de fato entender logaritmo, você não pode deixar o cara entender que isso daqui tem como significado único que eu posso separar os logaritmandos enquanto 2 logaritmos individuais. Você não pode entender dessa maneira. Você tem que entender que se os 2 logaritmos existem e eu estou somando, então eu posso multiplicar. Ótimo. Mas é a mesma coisa. Tá, é a mesma coisa. Quer dizer que é a mesma coisa? Diga. Mas para um aluno que está aprendendo agora, necessariamente é mais importante que o cara entenda que se esses 2 existem e eu estou somando, ou seja, eu estou somando expoentes,
em potências de mesma base, se eu estou somando expoentes de potências de mesma base, necessariamente isso veio de um produto de potências de mesma base. Então, produto de potências de mesma base gera soma de expoentes, no caso, com a base B. E a mesma coisa para divisão. Terceira propriedade, muita gente dá nome até para essa propriedade, log de A elevado a N na base B. Log de A elevado a N na base B. Você deve estar pensando, regra do tombo, regra do capote, regra do derruba lá, regra do qualquer coisa que teu professor deu nome e que para você é habitual. O que é isso? Isso é uma potência de base B, o A é uma potência de base B, elevado a um expoente. Lembra da terceira propriedade de potenciação? A terceira propriedade de potenciação, eu tinha uma potência elevada a uma outra potência. Aqui eu tenho a mesma coisa. O A é uma potência de base B e eu estou elevando ela a uma outra potência, a um outro expoente. Quando eu elevo, ou quando eu tenho uma potência de potência, eu mantenho a base e multiplico os expoentes. Então eu tenho que multiplicar os expoentes. Um dos expoentes é claro aqui. Um dos expoentes é o próprio N. Ele aparece enquanto expoente. Agora o outro expoente é chato de enxergar. Se eu já usei o N, o que sobrou é log de A na base B. Ah, log de A na base B era um expoente. Pois é, log de A na base B é o expoente. Logaritmo é o expoente. Se você pulou a aula 0, volta lá e revê isso daqui. Essa daqui também exige necessariamente que o A seja positivo. Aí você fala, não, claro que não, posso derrubar de qualquer jeito. Não, não. Quer ver? Vou quebrar esse negócio de posso derrubar de qualquer jeito com um exemplo bobo aqui. Dá uma olhada nisso. Log de x ao quadrado menos 6x mais 8 ao quadrado na base 3, por exemplo. Bonito? Tranquilo? Se você fosse resolver do jeito que está, um número ao quadrado é sempre positivo. Ou, na pior das hipóteses, é zero. Então, nesse caso aqui, eu garanto que o log de x ao quadrado menos 6x mais 8 ao quadrado na base 3 tem como condição de existência, eu vou chamar de condiX, condição de existência, tem como condição de existência, como nunca vai ser negativo, na pior das hipóteses isso daqui é zero e é o único cara que não pode acontecer. A condição de existência é que x ao quadrado menos 6x mais 8 seja diferente de zero. A gente já resolveu umas 900 vezes isso e já sabe que x é diferente de 2 e x é diferente de 4. Ótimo! Olhou para isso daqui? Falou, nossa, de boa? Nem tão de boa assim. Dá uma olhada o que aconteceria caso eu derrubasse esse 2 aqui na frente. Caso eu derrubasse esse 2 aqui na frente, eu teria 2 log de x ao quadrado menos 6x mais 8, faltou mais aqui, mais 8 na base 3. Isso daqui tem outra condição de existência. E a condição de existência nós já discutimos lá no anterior. Resolve e encontra as raízes, as condições de existência disso daqui são de x ao quadrado menos 6x mais 8 ser maior que zero. E se isso daqui acontece, o x tem que ser menor que 2 ou o x tem que ser maior que 4. Aí você fala, então não vale sempre? A resposta é, vale sempre que o cara daqui fizer o logaritmo existir. Então se esse cara aqui fizer o logaritmo existir, ótimo, eu consigo derrubar. Caso contrário, não. Ah, mas então qual é a condição de existência real? Como é que a função foi dada para você? Foi dada desse jeito aqui? Então a condição de existência é assim. Ah, não, minha função foi dada desse jeito e eu quis devolver o 2 como expoente. Então a condição de existência é essa.
Você muda a condição de existência quando você impõe alguma das propriedades. Então tome cuidado, tome cuidado. Isso daqui não é bobeira. Não, a propriedade então não vale sempre. Exato. A propriedade não vale sempre. Ela pode mudar as condições de existência. Então, uma dica valiosa para você que está tentando resolver um problema de logaritmos e resolveu o problema, encontrou uma solução e a hora que você olha lá no gabarito tem outras soluções. Dá uma olhada na raiz do problema. A raiz do problema não raiz quadrada. Estou falando da raiz do tipo o começo do enunciado. Dá uma olhada no começo do enunciado, como é que é apresentado o logaritmo para você. E é desse jeito que você vai estudar as condições de existência. Não tem excesso de confiança aqui. Usar logaritmos é simples, é imediato, mas se você tiver excesso de confiança e sair aplicando as propriedades à torta e à direito, pode ser que você não tenha tanto sucesso. Então, eu vou apagar o quadro aqui, tomar uma água e já a gente volta.